Vamos lá, atenção, gravando. Olá, o programa Tela Aberta está começando para explorar o incrível universo do audiovisual. Hoje a gente vai conversar com a professora Lídia Santos. É um prazer ter você aqui, professora, com a gente no Tela Aberta. O prazer é meu de estar aqui dividindo todo o meu processo na escola, contribuindo para a educação municipal. E a Lídia vai falar um pouco sobre o universo audiovisual na escola, aqui no Tela Aberta, não é isso, Lídia? Isso. Lídia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É muito bom ter você aqui com a gente para falar sobre todo esse conteúdo do audiovisual. Lídia é professora dos anos finais do ensino fundamental da Escola Municipal Grécia, onde ela desenvolveu muitas produções audiovisuais com a participação ativa dos estudantes, sempre abordando temas presentes no universo dos jovens. Lídia, o que te motivou a produzir vídeos com os seus alunos e alunas? Conta pra gente. O que me motivou é que a escola é um espaço de criação de conhecimento. E aí você partir do princípio que esse aluno tem um conhecimento já prévio dele e trazer esse conhecimento e trabalhar ele dentro da sala de aula é muito prazeroso. E por que não trabalhar esse conhecimento com audiovisual? Que não se perde, diferente de você fazer um cartaz ou um papel que depois vai se perder. Se você pode desenvolver esse projeto, né, com um pedagógico amarradinho, por que não ficar eternizado? Porque o cinema é uma coisa que eterniza, né? O audiovisual eterniza as mídias, a fotografia. E é por isso também um cuidado muito grande de quando você for trabalhar esse tipo de coisa na escola, dentro da escola ou onde for, né? De ter um olhar diferenciado do ambiente que você está, o assunto que se traz. Isso me motivou, porque é uma forma coletiva de construir o conhecimento, de debate. Não só quando você passa uma produção que vem de fora, mas também produzir a sua produção e depois passar para os alunos dentro da escola, no Cineclube, que assim, eu acho que foi o grande gancho do município do Rio ao Cineclube, lá com a Cidade do Leitor, né? Quando se implanta o Cineclube nas escolas e possibilitando que esse aluno possa passar também, durante as exibições, o produto que ele fez, né? O produto final do debate que rolou dentro da sala de aula ou dentro das oficinas. Ele é o produtor, então é um pertencimento muito grande. E eu abraçar dessa questão do cinema e de como olhar o cinema, o valor que ele tem. Agora, Lídia, quais são os principais desafios que você encontrou na produção escolar? Eu acho que a questão mais complicada é você organizar a turma para poder estar dentro da escola, porque a escola ela é um lugar diversificado. Então você vai ter 40 alunos dentro de uma sala, às vezes uma câmera, um tripé, todo mundo querendo fazer ao mesmo tempo. Então parece uma desorganização, mas não é. Porque quando você divide os alunos em grupos e aí você passa a delegar para eles cada função que cada um vai ter, depois é óbvio de construir o argumento, de construir o roteiro, você começa a fazer com que o aluno entenda que ele ali é um grupo e ele tem que ser subdividido. Então, aquilo que parece uma bagunça, porque às vezes as pessoas de fora olham aquela sala do professor como uma loucura, no final dá certo. Porque são os trabalhos, os grupos de trabalho. E cada um entende que cada um tem um valor ali. Então, é difícil? É difícil, mas não é impossível. E em relação ao material, é complicado, porque às vezes o professor ele traz o seu próprio material. E a escola, quando ela fecha junto com o professor, e é o caso da minha escola, eles compram a parte das máquinas, né, que você precisa, dos equipamentos, e aí a coisa fica fluida. Mas assim, é complicado sim, mas não é impossível não. Lídia, e na sua percepção, qual a importância de se levar a linguagem e a produção audiovisual para o ambiente escolar? Toda a importância do mundo. A gente viu aí há pouco tempo atrás como é que se utilizar o audiovisual, fotografia, vídeo, para usar com negacionismo, criar fake. Eu acho que quando você mostra para o aluno como é feito, ele consegue perceber e procurar pesquisar, saber ali, ó, isso é verdade? Isso é mentira? Olha, isso aqui pode ser feito. O enquadramento, eu sempre explico isso para o meu aluno.
Quando eu enquadro, eu deixo coisas de fora, eu escolho o que eu quero colocar dentro. O negativo está na minha cabeça. Então, a pessoa pode muito bem mostrar o que ela quer para você. Então, cabe a você perguntar, pesquisar. Se perguntar, é verdade, é mentira? Então, quando ele tem um pouco de noção do que é o audiovisual, de como é uma verdade que, na verdade, você cria ali. Você pode mentir com o audiovisual. Eu posso botar no meu fundo, que eu estou nas Bahamas e está em Bom Sucesso, em Olaria. Então, quando você mostra para o aluno a mágica que é o cinema, a mágica que é o audiovisual, tanto em relação à fotografia quanto à música, como você pode dar um corte, e a partir desse corte, você pode passar uma mensagem. Isso é muito importante. Isso é orientar o aluno, dar para ele ferramentas para que ele consiga barrar coisas horrorosas que aconteceram nesses últimos 4 anos. Porque quando ele duvida da imagem, quando ele duvida daquele filme, se vê pelos filmes. Quando eu elejo um tema, é uma escolha minha. Eu estou elegendo falar, foi Segunda Guerra. Mas eu vou eleger o tema. Eu vou falar sobre o romance na Segunda Grande Guerra, eu vou falar sobre o resgate de um soldado, eu vou falar sobre a guerra em si, eu vou falar sobre o Holocausto, e eu estou escolhendo. Então, eu sei o que eu vou passar. Então, quando ele tem essa noção de que quem está fazendo aquele filme, quem está fazendo aquela fotografia, quem está fazendo aquela música, aquela propaganda, ela tem uma intenção, isso é muito importante. Isso é uma linguagem. E por isso que a lei tem esse incentivo todo de ter as sessões de cinema na escola, mas uma sessão de cinema e trabalhar audiovisual acompanhado de quem está ali, de quem sabe, num espaço seguro, que é a escola. A escola é o espaço seguro para você trabalhar essas questões. O aluno falou uma coisa que você fala, não está certo. E ter tempo para trabalhar com esse aluno e falar, olha, pensa, você acha certo esse vídeo? Você fez esse vídeo por quê? Para quê? Para quem? Quando você grava o teu colega brigando e joga na rede, qual a tua intenção? Isso aí vai acabar? Eu posso apagar? Vai replicar. Nunca vai acabar aquilo ali. Então, quando você mostra para o aluno a seriedade que é o audiovisual, você cria um cidadão consciente. Consciente que aquilo ali pode destruir a vida de uma pessoa, como pode enaltecer a vida de uma pessoa. Por exemplo, eu estou aqui falando do trabalho dos meus alunos. Estou falando de como é gratificante ver eles criando, eles fazendo as coisas. Ali, eles pegam na câmera, eles vão lá, eles gravam, eles sentam, fazem o roteiro, escolhem o que eles vão falar. O cinema, ele tem uma função educativa, sim. Ele tem a função dele prazerosa, de eu sentar e ver um filme. Mas quando é dentro da escola, você tem a chance de trabalhar. Olha essa imagem aí. Por que a câmera pegou por cima? Por que a câmera está por trás, por baixo? Por que usou essas cores? E aí você vai despertando nesse aluno esse olhar consciente de que saber que cinema é uma parte muito importante do mundo atual que a gente vive, que é o mundo das mídias, que é o mundo digital. É muito importante. É isso. Lídia, a produção audiovisual na escola contribui para a autonomia dos estudantes. Na sua experiência, como você identifica essa dimensão do trabalho com os seus alunos? Fala pra gente. Olha, eu identifico com uma alegria muito grande. Porque quando eu vejo os alunos resolvendo os problemas que aparecem na hora de produzir os audiovisuais deles, é muito bacana. Por exemplo, a menina resolveu que ia fazer uma foto do Magritte, lá, a releitura, e ele ia se movimentar. Aí ela tinha um roupão lá, o casacão, a dama, mas ela não tinha o cachimbo. Aí eu falei para ela, pô, depois você pega e faz, quando eu arrumar um cachimbo. Uhum. E aí fui para a menina que estava gravando lá, a Frida. E aí tô lá vendo a problemática da Frida, que foi interessante, porque a menina resolveu que a Frida ia ser negra. Aí um outro grupo olhou e falou, pô, mas a Frida vai ser negra? E aí a aluna lá, no meio daquilo, eu fiquei esperando explodir uma confusão, a menina que resolveu fazer a Frida negra, ela falou assim, não, mas é uma releitura. A releitura não precisa ser igual. Você não prestou atenção na aula? Porque não é feito o audiovisual nas escolas, ele não é feito sem ter antes uma aula falando o que você vai fazer. Ah, a gente vai fazer releituras? Então, como é que vai ser isso? O que é uma releitura? E aí ela conseguiu explicar aquilo que aquele grupo não entendeu na sala de aula, na hora ali do fazer. Então, quando ela foi colocar em prática, ela tinha teoria do porquê que ela estava utilizando que a Frida dela ia ser negra. E nisso eu fiquei rodando na sala. Quando eu olhei para o lado, eu vi a menina
fazendo uma grite com o cachimbo. Aí eu olhei e falei, onde que ela arrumou um cachimbo? Ela saiu da sala, foi na casa dela, sei lá, e aí ela falou para mim, falou assim, Lídia, eu fui lá no armário, eu peguei papel crepom e eu modelei um cachimbo. E eu achei aquilo fantástico. Foram 2 cenas na mesma aula que eu achei incrível. Uma que ela utilizou a aula teórica para poder provar, sem confusão, sem briga, do porquê que ela podia fazer aquilo ali. Releitura. A releitura. E a outra, quando ela criou, ela conseguiu produzir a ferramenta que faltava para ela fazer a foto que ela queria, que ela tinha escolhido. Porque ela poderia ter desistido. Ela improvisou, né? Exato, ela improvisou, ela poderia ter escolhido outro. Tava um monte de desenho lá, tava um monte de fotografia, um monte de figura. E ela foi até o final. E isso é importante. Quando o aluno ele cria soluções, quando você fala para ele, mostra para ele na prática que ele pode criar soluções para o problema. Parece uma coisa pequenininha, mas não é. Aquilo ali fortalece o aluno de tal forma que quando ele sai dali, ele sabe que ele pode. Porque ela saiu gloriosa em cima de mim. Olha, eu fiz o cachimbo. Entendeu? Sentiu importante, né? Bom, gente, chegou a hora de dar aquela paradinha rápida, mas a gente volta já já com mais tela aberta para você. Não saia daí. Estamos de volta com tela aberta, conversando sobre a produção audiovisual na escola com a professora Lídia Santos. Que tal a gente conhecer um pouquinho dessa produção da nossa professora e seus alunos da Escola Grécia? Vamos só dar uma olhada? Quantas pessoas estavam com o casamento marcado, mas não chegaram a casar? quantas pessoas iam para o encontro, mas não chegaram lá? Meu pai e minha mãe, assim como os seus, não nos deixaram sós. Durante esse período que rezávamos para que passasse logo, eles não foram para o trabalho, pois além de temerem entrar e sair da comunidade, ficaram com medo de facções rivais invadirem a nossa casa. Foi difícil para mim, que ainda consigo ter o Wi-Fi dentro de casa. Fico pensando nessas pessoas que nem condição de ter uma internet ou de ter um aparelho, um telefone, né, para conseguir ver lá o que os professores estão passando, ensinando. Mas enfim, o que eu achei difícil, né, é porque não é a mesma coisa que tá quando é o presencial. Ei, João, o que houve? Prenderam meu irmão. Como assim? Ele estava andando na rua, aí a carteira de moço caiu. Ele foi abaixar e pegou para devolver. Aí começaram a gritar, pega ladrão, aí veio a patrulhinha e levou ele. Você não foge de temas difíceis, né, Lídia? Como é que você faz para abordar temáticas mais delicadas com os seus estudantes? Então, esses temas sensíveis, eles são importantes. São importantes porque, de um tempo para cá, o que a gente tem percebido nos alunos, nos estudantes, é um endurecimento do que eles veem, do que eles... Então, é necessário, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um filme que eu uso muito, que é O Menino do Pijama Listrado. E aí, O Menino do Pijama Listrado e O Diário de Anne Frank, Minha Querida Anne Frank, são filmes que deram origem a outros filmes e a redações, a desenhos maravilhosos, porque a gente também sempre manda para a Jornada do Holocausto, que faz parte também da questão dos direitos humanos que a Grécia trabalha, que a Escola Municipal Grécia trabalha. Por exemplo, O Menino do Pijama Listrado, eu tive uma experiência com ele fantástica e ao mesmo tempo assustadora. Quando é a cena que a mãe perde o filho, né, que é o Bruno, que é o filho do carrasco lá do nazista, ele morre lá dentro da câmara de gás. E ela começa a chorar ali na cerca, e aí um aluno fala assim, bem feito. E aí a menina fala, bem feito não, o garoto morreu. Aí o menino fala para ela, não, mas o pai dele matou um montão de gente. E aí aquilo ali, dá para fazer uma intervenção, e foi feita uma intervenção. E aí o menino entendeu que a dor, ela não tem cara, a dor é igual. E se eu começar, porque alguém me fez o mal, fazer o mal também, vai ser olho por olho e dente por dente, vai acabar todo mundo cego. Então a escola é esse momento de pegar esses temas sensíveis, que às vezes te leva a reproduzir, me matou, eu vou matar também, e a pensar, a gente tem que fazer diferente.
Será que aquela mulher depois não pensou que ela podia também ter denunciado aquilo? Porque ela sabia o que estava acontecendo. Porque é um dos dilemas, né, do nazismo, do Holocausto, que a população não sabia. Sabia o que estava acontecendo. É impossível você passar por aquilo sem saber o que está acontecendo no teu país. Mas aquele filme... todo mundo sabia. Mas aquele filme, ele mostra essa questão. E aí a intervenção é do professor. Na hora que tem essa discussão, é o gancho para você fazer as redações e, a partir das redações, fazer um audiovisual em cima daquilo, que é aí que surge crimes contra a humanidade. Que aí eles vão selecionar fotos, vão pesquisar, e aí entra o trabalho da professora de história. É conduzir esse aluno para sites certos, para locais certos, porque não adianta. Eu peguei isso daqui, porque é mais visualizado. É mais visualizado por quê? Porque é o mais certo, teve mais interesse, e aí você vai trabalhando outras coisas por trás daquilo. Qual é o interesse da gente colocar essa foto? Ou de falar essa palavra? Ou de ter essa pegada? Ou então vamos pegar um pedaço de cada redação e vamos fazer um tema, um roteiro só, uma poesia só, e como é que a gente vai dar entrada, como é a estética que vai ser usada? E esse, para mim, Crimes contra a Humanidade, é um vídeo que toda vez que eu vejo, eu choro, porque foram 6 meses fazendo ele. 6 meses produzindo os textos, debatendo, sentando nos corredores, eu vi eles sentados nos corredores. E depois, no dia da gravação, uma das meninas aqui começa a falar, eu nunca mais vou esquecer isso. Ela desceu de um tiroteio, ela ainda deve morar, no Morro do Juramento, e tinha um tiroteio, e ela tinha um compromisso de gravar. E ela, debaixo do tiroteio, ela sai. Desceu. E o meu coração ficou apertado, porque podia ter acontecido alguma coisa com ela. E aí eu estou falando de holocausto, e eles vivem um holocausto. É claro que não dá para fazer a comparação, mas se você fizer um corte, é o cerceamento do ir e vir, é um grupo que tem armas que se sobrepõem. Quando eu falo assim do holocausto, eu aproveito o holocausto também para pegar esses ganchos da vida desse aluno e fazer com que mostre que a vida deles não está muito distante de algumas coisas que aconteceram no passado, e eu não estou dizendo que vai acontecer no futuro, não, porque essa história de que se repete, o que a gente tem que fazer é uma crítica para que não aconteça, entendeu? Eu acho que quando você mostra o que aconteceu, você consegue prevenir que outras pessoas deixem que a coisa avance. Então, quando você pega esses temas e traz para dentro da escola e debate esses temas com esse olhar, sabe, em relação à dor, do respeitar a dor do outro, de respeitar quem é o outro, é muito importante. Verdade. Agora, Lídia, fala um pouco pra gente sobre a sua trajetória dentre os vídeos que você produziu com as suas turmas e quais você gostaria de destacar. Então. Olha, eu gosto muito do Crimes contra a Humanidade. Eu gosto também dos Direitos Humanos para Todos os Humanos, que foi um vídeo que ganhou um prêmio na UERJ, durante os 70 anos da criação dos direitos humanos. E a UERJ fez esse concurso e eu já tinha esse vídeo, porque eu fiquei cansada de ficar ouvindo as pessoas falarem que direitos humanos é para bandido, direitos humanos é para todos os humanos. A gente não pode, eu nem posso usar essa palavra barbárie porque ela tem uma origem, mas eu não posso amarrar uma pessoa no poste e bater quando eu tenho uma lei. Então, eu tenho que respeitar a lei. Se eu quero mudar a lei, se eu não concordo com a lei, eu posso mudar ela. Vai para a rua, vai votar, vai participar da política. E não fazer justiça com as próprias mãos. E esse direitos humanos para todos os humanos é importante por quê? Porque o menino que faz os direitos humanos, ele fala assim, professora, eu moro na comunidade tal, cadê os direitos humanos? Eu falei, ele tinha que estar ali. Claro. Mas leva você a pensar que ele precisa existir. Lídia, como é que você faz para dar visibilidade às suas produções escolares além da sala de aula? Então, a gente tem um canal, tudo que eu gravo na escola eu boto nesse canal, também coloco no Instagram, né, e é aberto também, para as pessoas pesquisarem. E muita gente pesquisa. Qual que é o Instagram? O Instagram é Lídia Imagem Verso, né, que é o nosso coletivo, se chama Coletivo Imagem Verso. Porque eu trabalho com a escrita criativa. Eu não quero que ele escreva... Eu sei que tem que escrever certinho, tá, gente? Senão o português cai de pau. Mas é porque quando você está criando ali com alunos que têm dificuldade de escrever, às vezes você poda
a criatividade dele, porque ele tem que colocar no papel. Sim. Então eu uso muito gravando, ele falando, a ideia dele, depois aí sim, senta e se organiza. Então a gente tem o Instagram, né, que é o Lídia Imagem Inverso, porque inverso é do escrever, da imagem, e tem o canal no YouTube que é Lídia Santos Arruda, que tá lá direitinho, também tem o Vimeo. A gente coloca os vídeos lá e fica aberto para as pessoas pesquisarem. E a questão da formação, Lídia? Onde você foi buscar informações sobre a linguagem audiovisual? Olha, Letícia, vou ser sincera com você. Eu comecei a fazer audiovisual na escola através do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, ele é do subúrbio trans, é professor de geografia, e ele começou na escola lá em 2013. E aí a gente tinha assim, era a onda do piercing. Eles se furavam dentro da escola para botar piercing. E aí a gente fazia campanha com cartaz, com sei lá mais o quê, e não dava certo. Até um dia que a gente resolveu, ele falou assim, você não quer fazer um vídeo sobre isso? Não, eu falei, então vamos fazer um vídeo sobre isso. Então eles tinham que se organizar e pesquisar. E quando eles tinham que pesquisar, eles tinham que colocar nesse vídeo o porquê que era perigoso colocar piercing dentro de um banheiro de escola. Como é que era perigoso você furar um lugar que você nem sabe o que é direito ali, né? E como, sem higiene. E deu certo, porque a onda de se furar acabou. Aí eu falei, gente, o vídeo alcançou mais do que a sessão de cartazes, de redações ali, de novo, não desmerecendo esse método. Mas comigo funcionou melhor a questão do vídeo. E a partir dali eu comecei a utilizar, a fazer vídeo na escola. Contra a violência contra a mulher. Aí, doméstica. E aí eles começaram a pesquisar as músicas. O Cravo brigou com a Rosa. Sabe, assim, muito interessante, por quê? Quem é o Cravo? Quem é a Rosa? Hoje. Como é que eu canto? E aí, aquilo que eu estava falando para você no começo, que é ressignificar e aprender. Ressignificar. E a gente é uma construção, é desconstrução e construção o tempo inteiro. Eu vou contar uma história aqui, eu não sei se o Marcelo ainda trabalha aqui na Multirio. Ele foi, em 2018, fazer um trabalho piloto lá na minha escola sobre fake news. Ensinar os alunos como a gente identificava fake news. Eu acho que a Multirio já estava prevendo que ia ser o assunto. E aí ele identifica. E aí depois que ele faz aquela reunião comigo, com os alunos, eu prestei também atenção e tudo, eu falei, pessoal, ele vai embora. Aí 2 semanas depois eu falei, que tal vocês tentarem fazer um vídeo sobre fake news? O menino vai para a biblioteca, que tem computador na minha escola, na sala de leitura tem computador. E aí ele abre uma pasta lá, que é um álbum de fotografia dos passeios da escola. E aí ele pega uma foto minha, que eu estou com uma arma, uma mochila nas costas, um óculos escuro e do lado do Jack Sparrow, na Quinta da Boa Vista. Eu levei os alunos para a Quinta da Boa Vista e eu fiz aquela foto. Ele faz o recorte da minha pessoa e me coloca dentro de uma comunidade. E aí, daqui a pouco, quando eu vi, era eu. Eu falei, gente, ele falou, professora, tava lá essa foto e eu fiz isso para mostrar que dá para fazer um fake. É verdade. Então, eu mesma me surpreendi. Por quê? Esse vídeo, esse curta que eles fizeram, nunca rodou, porque eu tenho medo de fazer um corte e eu virar a tia do pó. Entende? É. Por quê? Num piscar de olhos. Sim, mas é uma coisa muito interessante, porque a partir dali o aluno fez. E o outro aluno falou assim, mas se olhar bem, tem aqui, ó, esses defeitinhos aqui. Dá pra ver que não é. Mas aí tem que olhar bem, Isso. até explicar que não é. E se você não tem ideia de que dá para fazer uma montagem? E se você não tem ideia que você pode jogar o nome da pessoa e ver quem é ela, essa pessoa, e se aquilo é verdade? É isso. Até lá já blogou, já rodou. Então, é muito importante fazer essas intervenções na escola, porque você acaba mostrando para o aluno o perigo daquilo ali e como também pode evitar que aquilo ali aconteça. Então, assim, o audiovisual, quando eu falo de audiovisual, eu não falo só do cinema, não. Eu falo da fotografia, da música, de tudo. Tudo que propaga e alcança muita gente é muito sensível, sabe, de você trabalhar. E, assim, o que me levou a fazer e a caminhar foi essa questão mesmo de deixar o aluno produzir. Porque a escola, ela tem o conteúdo dela, sim. Mas o aluno também tem o conhecimento dele. E nesse processo, você vai criando nesse aluno esse olhar mais sensível para o que ele produz, para o que ele passa, sabe? Lídia, você acha que a multiplicidade de telas e formatos
eles têm influenciado o olhar dos jovens sobre o audiovisual? Eu acho que hoje eles têm acesso todo mundo tem um telefone que grava, todo mundo tem um tablet, todo mundo tem um computador em casa. Então, quando você observa esse aluno utilizando esse tipo de ferramenta e você tem a condição de mostrar para ele que ele pode usar ele de uma forma correta, é muito importante. Porque o acesso é fácil e a propagação mais rápido ainda. Então, trabalhar dentro da escola, utilizando esse método de mostrar que aquilo ali é uma ferramenta para o bem ou para o mal, é igual a faca. Uma faca pode cortar a corda que está me prendendo naquele poço, como pode salvar minha vida, como pode me matar se alguém me matar. Então, não é o aparelho, não é a tela, não é o que é, eu acho que é como usar. É mostrar para ele a utilização daquilo. E fazer isso, fazer com que ele entenda. E o audiovisual dá para fazer isso. Porque quando o aluno, Letícia, ele faz o vídeo dele, ele entende que ali ele pode fazer a cena que ele quiser. Ele pode criar uma verdade ou uma mentira. Pode ser para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal. Então, quando te coloca na condição do criador, do produtor, ele vê o outro também como um produtor, como um criador. Se eu pude fazer, o outro também pode. Então, é a questão mesmo do educar. Eu acho que essa disciplina cinema deveria ser dada em todas as áreas, inclusive até para os pequenininhos, porque hoje você vê crianças de 4, 5 anos manuseando. É verdade. Então, tinha que ter já essa alfabetização em relação... Porque se faz parte da vida da criança, né? É bom estar na escola. Porque é um lugar seguro, com pessoas que estão falando ali por bem. Para o bem, exatamente. Você observa algum impacto que os reality shows e o sucesso dos influenciadores, youtubers e streamers sobre os seus alunos, de alguma forma? Observo. Todo mundo quer ser. Eu tenho uma aluna que falou pra mim, quando a gente começou a fazer esse ano audiovisual, ela disse pra mim, eu sou famosa, eu tenho 5 mil seguidores. Você tem quanto, Lídia? E aí? E aí você olha... O quê? Aí eu falei, e você produz o que lá no seu Instagram? Aí eu fui ver o que ela produzia. Eu danço, professora. A gente estava falando isso na outra entrevista. Então, assim, eu sei que eu vou conquistar ela, sabe? Para ela fazer uns vídeos diferentes, utilizar uma temática diferente, mas a influência é muito grande. Então, não só em questão de eu querer ser um youtuber, não. É de eu ser uma pessoa famosa na internet, não. É o que se fala essas pessoas falam. Tem alunos que seguem aquelas pessoas e querem ser magras, querem ser assim. Então, é muito complicado. Então, você acha mesmo que aquela YouTube que está ali dizendo, olha, coma só alface, ela só come só alface? Você já pensou nisso? Você acha mesmo que ela não tem nenhuma estria, nenhuma celulite, não tem nada? Você sabia o que é filtro? Você acha que ela não usa filtro? E aí, vou levar ele também a pensar. Porque ao mesmo tempo que ele quer ser aquela pessoa, entendeu? Ele também se espelha no que ela é, no que ela está ali. E isso acontece muito no meio dos adolescentes. Primeiro que eles têm informação, entendeu? Então é um momento que você se sente feio, que você se sente que você não tem espaço, que você tem Você cria muitas frustrações, né, com isso. Isso, porque quem tem filho sabe disso, muitas frustrações. E quando você se baseia em só ver aquilo, que é o que eles acompanham, é complicado sim. Então, mexe com a cabeça deles, sabe? É complicado. É isso, gente. O nosso tempo está chegando ao fim. O Tela Aberta está terminando. Lídia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi ótimo ter você aqui no Tela Aberta. E eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, Letícia. Gratidão. E que o programa bombe, que vocês assistam, que vocês acompanhem. Muita gratidão. Obrigada, Lídia. E obrigada também a você que acompanhou a gente até aqui. Eu volto semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.